Bom dia, querido irmão, querida irmã. Eu te dou as boas-vindas nesta nova manhã que Deus nos presenteou. Hoje, quero te convidar para uma jornada poderosa através de uma das promessas mais transformadoras da Palavra de Deus, encontrada em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo fraco, incapaz ou inseguro diante dos desafios que estão à sua frente. Talvez você olhe para suas circunstâncias e pense: como vou conseguir? Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. A força que você precisa não vem de dentro de você, mas do Cristo que vive em você. Esta oração não é apenas mais um ritual matinal. É um encontro transformador com aquele que te capacita, fortalece e renova. Escreva nos comentários: tudo posso em Cristo, e faça parte desta comunidade de fé que todos os dias escolhe começar confiando no poder do Senhor. Permaneça até o final, porque esta mensagem vai inflamar seu coração com uma coragem que você nem sabia que existia. Prepare seu espírito para ser renovado. Porque quando começamos o dia declarando que tudo podemos naquele que nos fortalece, o impossível se torna possível. Que esta manhã seja o início de uma vida vivida no poder ilimitado de Cristo Jesus. Começar o dia com Filipenses, capítulo 4, versículo 13, é mais que uma simples leitura bíblica. É uma declaração de guerra contra a incredulidade e o desânimo que tentam nos paralisar. Quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele não estava em um palácio desfrutando de conforto, mas acorrentado em uma prisão romana. Ele havia enfrentado naufrágios, perseguições, fome e rejeição. No entanto, foi justamente deste lugar de aparente fraqueza que ele declarou uma das verdades mais poderosas do cristianismo: tudo posso naquele que me fortalece. Observe que Paulo não disse: tudo posso por mim mesmo, ou tudo posso porque sou forte. Ele direcionou toda a glória e todo o poder para Cristo. Esta manhã, precisamos entender que nossa força não está na conta bancária, não está na saúde perfeita, não está na ausência de problemas. Nossa força está numa pessoa, Jesus Cristo. Quando nós nos conectamos com Ele através da oração, da fé e da confiança, algo sobrenatural acontece. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Você pode estar enfrentando hoje uma situação que parece maior que você, e a verdade é que realmente é maior que você, mas não é maior que o Cristo que vive em você. O segredo de começar o dia com esta verdade é compreender que Filipenses capítulo 4, versículo 13, não é uma carta branca para fazer o que queremos, mas uma promessa de capacitação para fazer o que Deus quer através de nós. Paulo havia aprendido a viver em toda e qualquer situação, como ele mesmo diz nos versículos anteriores. Ele sabia o que era ter abundância e também passar necessidade. Ele experimentou vitórias gloriosas e derrotas temporárias. Mas em todas estas circunstâncias, ele descobriu um poder que transcendia suas próprias limitações. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nesta manhã, quando entregamos nosso dia nas mãos do Senhor através da oração, nós estamos declarando que nossa confiança não está em nossos talentos, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós. Esta oração da manhã se torna um momento de reconhecimento. Senhor, eu não posso, mas Tu podes através de mim. É nesta rendição que encontramos verdadeira força. É neste esvaziamento do eu que somos cheios de Cristo. A mensagem de hoje é clara. Não importa o que você está enfrentando, não importa qual batalha precisa lutar, você não está sozinho. Cristo, que ressuscitou dos mortos, que venceu o pecado e a morte, este mesmo Cristo vive em você e quer fortalecer você hoje. A promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13,
também nos ensina sobre perseverança e contentamento. Paulo não estava dizendo que tudo seria fácil, mas que tudo seria possível. Há uma diferença enorme entre estes conceitos. Cristo não promete que não haverá montanhas, mas promete que nos dará força para escalá-las. Ele não promete que não haverá tempestades, mas promete que estará conosco no barco, acalmando os ventos. Nesta manhã, ao orarmos juntos, estamos ativando esta promessa. Estamos dizendo: Senhor, eu escolho acreditar que Tu és maior do que qualquer circunstância. Eu escolho declarar que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 37. Esta oração do dia não é apenas palavras que repetimos, é fé que declaramos, é confiança que depositamos, é esperança que renovamos. Quando você terminar esta oração, você vai sair diferente de como entrou. Porque você terá sido lembrado de quem você é em Cristo, alguém capacitado, fortalecido e amado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, respire fundo, abra seu coração e prepare-se para ser enchido com a força que vem do alto. Hoje é o dia em que você vai experimentar o que significa verdadeiramente ter Cristo como sua fonte de poder. Vamos orar. Parte 3. Oração poderosa. Senhor Jesus, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com corações abertos e espíritos sedentos. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada, mas contigo todas as coisas são possíveis. Nós declaramos a verdade poderosa de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Senhor, que esta não seja apenas uma frase bonita, mas uma realidade viva em nosso dia de hoje. Queremos começar esta manhã reconhecendo que Tu és a fonte de toda força, de toda sabedoria, de toda capacitação. Não dependemos de nossas próprias habilidades, mas do Teu poder que opera em nós. Pai, há momentos em que nos sentimos fracos, incapazes e inseguros. Mas Tu nos lembras que é exatamente na fraqueza que Tua força se aperfeiçoa. Então, nesta manhã, entregamos a Ti nossas fragilidades. Entregamos nossos medos, nossas inseguranças, nossas limitações. E pedimos que Tu nos enchas com Teu poder sobrenatural. Que esta oração da manhã seja o momento em que tocamos no Teu poder transformador. Senhor, abençoa este dia desde o seu início. Que cada passo que dermos hoje seja guiado por Ti. Que cada palavra que falarmos seja temperada com Tua graça. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada por Tua sabedoria. Nós escolhemos colocar Deus em primeiro lugar nesta manhã, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer tarefa. Porque sabemos que quando Te buscamos primeiro, todas as outras coisas se encaixam no lugar certo. Pai, fortalece nosso corpo físico neste dia. Renova nossas energias, restaura nossa saúde, vivifica nossos membros cansados, que tenhamos vigor para cumprir todas as tarefas que nos esperam. Mas, acima de tudo, fortalece nosso espírito, que tenhamos coragem para enfrentar desafios, fé para crer no impossível, esperança para não desistir. Senhor, Tu disseste que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Nós esperamos em Ti nesta manhã e reivindicamos esta promessa. Renova nossas forças, Senhor. Capacita-nos para este dia. Pai Celestial, nós pedimos força para nossos relacionamentos neste dia, que sejamos pacientes com aqueles que nos irritam, amorosos com aqueles que nos desafiam, bondosos com aqueles que nos machucam. Senhor, Tu nos fortaleces não apenas para fazer grandes coisas, mas também para sermos grandes em caráter. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Ajuda-nos a amar como Tu nos amaste.
que nossas famílias sejam abençoadas hoje, que haja harmonia em nossos lares, paz em nossos relacionamentos. Fortalece os casamentos que estão enfrentando dificuldades. Onde há distância, traz proximidade. Onde há conflito, traz reconciliação. Senhor, capacita os pais e mães para educarem seus filhos com sabedoria e amor. Dá paciência para lidar com os desafios da criação. Protege nossas crianças e adolescentes de todo mal. Que eles cresçam conhecendo que tudo podem em Cristo que os fortalece. Senhor, fortalece também nossas amizades. Que sejamos amigos fiéis, presentes nos momentos difíceis. Que saibamos celebrar as vitórias dos outros sem inveja. Senhor, pedimos força para nosso trabalho neste dia. Que sejamos diligentes, honestos, excelentes em tudo que fazemos. Que nosso trabalho seja um testemunho de que servimos a um Deus de excelência. Pai, para aqueles que estão desempregados, pedimos que Tu abras portas que nenhum homem pode fechar. Que oportunidades surjam, que entrevistas sejam agendadas, que contratos sejam assinados. Senhor, Tu és nosso provedor e confiamos que não faltará o pão de cada dia. Fortalece aqueles que acordam cedo para trabalhar, que enfrentam longas jornadas, que se cansam no labor diário, que eles sintam Tua presença sustentando-os, que encontrem propósito em seu trabalho, sabendo que fazem tudo como para Ti. Pai, abençoa os negócios, os empreendimentos, os projetos que estão sendo desenvolvidos. Que haja criatividade, inovação, sucesso, mas que, acima de tudo, haja integridade e honestidade. Que nunca busquemos o sucesso através de meios desonestos. Fortalece-nos para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Senhor, nós pedimos força para a nossa saúde neste dia. Toca com Teu poder de cura cada corpo enfermo. Há pessoas nesta manhã que estão lutando contra doenças, enfrentando tratamentos difíceis, sofrendo com dores crônicas. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os cegos, os coxos, os leprosos. Teu poder não diminuiu. Então nós te pedimos, manifesta Tua cura hoje. Restaura os órgãos que não funcionam bem, renova as células doentes, destrói toda a enfermidade. Pai, fortalece aqueles que estão hospitalizados neste momento, que sintam Tua presença no leito de hospital, que não se sintam sozinhos, mas cercados por Teu amor. Dá sabedoria aos médicos e enfermeiros para tratarem corretamente, que os medicamentos façam efeito, que os tratamentos sejam eficazes. Senhor, pedimos também força emocional e mental. Há tantos nesta manhã que lutam contra a ansiedade, depressão, traumas do passado. Pai, Tu podes curar não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. Traz paz interior, restaura a alegria, renova a esperança. Pai, nós pedimos força para enfrentar os desafios financeiros. Muitos estão nesta manhã preocupados com contas a pagar, dívidas acumuladas, falta de recursos. Senhor, Tu és o Deus da multiplicação. Tu multiplicaste pães e peixes. Tu podes multiplicar nossos recursos também. Enviamos provisão sobrenatural. Abre portas de suprimento que nem imaginamos. Que haja sabedoria para administrar bem o que temos. Que possamos viver com contentamento, sem cobiça, mas também sem falta. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti como nosso provedor. Fortalece nossa fé quando olhamos para a conta bancária e ela parece insuficiente. Lembra-nos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Pai, abençoa os esforços de cada pessoa que está trabalhando honestamente para sustentar sua família. Multiplica o fruto do seu trabalho. Que haja aumento, que haja promoções, que haja oportunidades de crescimento. Senhor, também pedimos que nos livres do amor ao dinheiro, que nunca façamos dele um ídolo, que saibamos usar nossos recursos para abençoar outros. Senhor, nós pedimos força para nossos estudos.
Há estudantes nesta manhã que enfrentam exames difíceis, trabalhos desafiadores, pressão acadêmica. Pai, dá-lhes clareza mental, boa memória, capacidade de concentração, que possam aprender com facilidade e reter o conhecimento. Fortalece os professores também, Senhor, que tenham paciência para ensinar, criatividade para engajar os alunos, paixão pelo que fazem, que sejam não apenas transmissores de informação, mas formadores de caráter. Pai, protege nossas escolas e universidades, que sejam ambientes seguros, livres de violência e drogas, que haja respeito entre alunos e professores. Senhor, pedimos especialmente pelos jovens que estão tomando decisões importantes sobre seu futuro, que escolham a carreira certa, a profissão que tu preparaste para eles. Dá-lhes discernimento para não seguirem apenas o dinheiro, mas o chamado que tu colocaste em seus corações. Fortalece-os para perseverar em seus estudos, mesmo quando for difícil. Pai Celestial, pedimos força para resistir às tentações que virão hoje. Sabemos que o inimigo anda ao redor como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fortalece-nos para dizer não ao pecado. Dá-nos autocontrole quando formos tentados a reagir com raiva. Dá-nos pureza quando formos tentados à imoralidade. Dá-nos honestidade quando formos tentados a mentir ou enganar. Senhor, reveste-nos com toda a armadura de Deus mencionada em Efésios capítulo 6. Que tenhamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Que tomemos o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Fortalece-nos para resistir firmes no dia mau. Pai, protege especialmente aqueles que estão lutando contra vícios e dependências. Rompe as cadeias que os prendem. Liberta-os do poder do álcool, das drogas, da pornografia, de qualquer coisa que os escraviza. Senhor, Tu és o libertador. Manifesta Tua liberdade hoje. Senhor, pedimos força para perseverar em nossos sonhos e propósitos. Há pessoas nesta manhã que estão cansadas de lutar, tentadas a desistir. Mas Tu nos chamas para não desanimar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Bem, reaviva a chama do propósito em nossos corações. Lembra-nos do porquê começamos. Mostra-nos que vale a pena continuar. Fortalece nossa determinação, que não sejamos movidos por circunstâncias ou sentimentos, mas pela fé inabalável em Tuas promessas. Senhor, pedimos paciência para esperar Teu tempo. Sabemos que Tu fazes tudo formoso em seu tempo. Ajuda-nos a não nos apressar nem desistir, que tenhamos a paciência de Abraão, que esperou décadas pela promessa. Que tenhamos a perseverança de José, que manteve sua integridade mesmo em anos de injustiça. Pai, fortalece nossa esperança quando tudo parece impossível. Lembra-nos que Tu és o Deus do impossível, que para Ti não há nada difícil demais. Pai, pedimos força para servir aos outros neste dia, que não vivamos apenas para nós mesmos, mas que sejamos canais de Tua bênção. Mostra-nos oportunidades de ajudar alguém hoje. Talvez seja uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, uma oração sincera. Senhor, usa-nos como Teus instrumentos. Fortalece-nos para ir além de nossa zona de conforto. Que não sejamos cristãos egoístas, preocupados apenas com nossas próprias necessidades. Abre nossos olhos para ver as necessidades ao nosso redor. Dá-nos um coração compassivo como o Teu. Pai, abençoa especialmente aqueles que dedicam suas vidas a servir outros. Missionários, pastores, voluntários, cuidadores. Eles muitas vezes se cansam, se sentem sobrecarregados, questionam se vale a pena. Senhor, renova as forças deles nesta manhã. Lembra-os que nada do que fazem em Teu nome é em vão.
que cada ato de serviço, por menor que pareça, é precioso aos teus olhos. Fortalece-os para continuar servindo com alegria e excelência. Senhor, pedimos força para nossos pensamentos neste dia. Ajuda-nos a captivar todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos negativos vierem, quando dúvidas atacarem, quando o medo tentar nos paralisar, que possamos imediatamente recorrer à Tua palavra. Fortalece nossa mente com Tua verdade, que meditemos naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama, como nos ensina Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pai, protege nossas mentes de conteúdos nocivos, de informações que nos contaminam. Ajuda-nos a ser seletivos com o que assistimos, lemos, ouvimos, que guardemos nossos olhos e ouvidos. Senhor, dá-nos também clareza mental para tomar decisões certas hoje, que não sejamos confusos nem indecisos, mas que tenhamos discernimento aguçado. Ilumina nosso entendimento. Quando precisarmos tomar uma decisão importante, mostra-nos claramente qual caminho seguir. Fortalece nossa capacidade de pensar estrategicamente, de resolver problemas, de encontrar soluções criativas. Pai, pedimos força para nossas palavras hoje, que nossa boca seja fonte de vida e não de morte, que nossas palavras edifiquem e não destruam, que saibamos quando falar e quando ficar em silêncio. Senhor, coloca uma guarda sobre nossos lábios. Livra-nos da crítica destrutiva, da fofoca, da maledicência, que não sejamos rápidos para julgar outros. Fortalece nossa língua para falar palavras de encorajamento, de fé, de esperança, que possamos abençoar e não amaldiçoar. Pai, dá-nos também coragem para falar a verdade quando necessário, que não sejamos omissos por medo de confronto, que possamos falar a verdade em amor, corrigir com gentileza, alertar com sabedoria. Senhor, que nossas conversas sejam sempre temperadas com sal, que sejamos embaixadores de Cristo em cada interação. Que as pessoas percebam que há algo diferente em nós. Fortalece-nos para testemunhar de Ti com ousadia, para compartilhar o Evangelho com clareza, para defender nossa fé com humildade. Senhor, pedimos força para enfrentar conflitos que possam surgir hoje. Sabemos que onde há pessoas, há potencial para desentendimentos. Pai, dá-nos sabedoria para lidar com situações tensas, que sejamos pacificadores, não causadores de discórdia. Fortalece-nos para responder com calma quando formos provocados. Ajuda-nos a ouvir antes de falar, a entender antes de julgar. Senhor, quando estivermos errados, dá-nos humildade para reconhecer e pedir perdão. Quando estivermos certos, dá-nos graça para não sermos arrogantes, que busquemos sempre a reconciliação, não a vitória em discussões. Pai, pedimos especialmente por aqueles que estão em meio a conflitos sérios, processos judiciais, disputas familiares, brigas no trabalho. Senhor, intervém nestas situações. Traz justiça onde há injustiça. Traz verdade onde há mentira. Traz paz onde há guerra. Fortalece aqueles que estão sendo perseguidos injustamente. Dá-lhes coragem para não desistir. Que confiem que Tu és o seu defensor e vindicador. Pai, pedimos força para a nossa fé neste dia. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Ti. Aumenta nossa fé, Senhor, que possamos crer mesmo quando não vemos, confiar mesmo quando não entendemos. Fortalece nossa fé quando ela for testada pelas circunstâncias, quando a resposta demorar, quando as coisas não fizerem sentido, quando Teus caminhos forem misteriosos, que ainda assim confiemos em Ti. Senhor, lembra-nos de Tua fidelidade no passado. Cada vez que duvidamos, traz à nossa memória como Tu já nos sustentaste antes. Se Tu foste fiel ontem, certamente serás fiel hoje.
Pai, fortalece especialmente aqueles que estão passando por provações que ameaçam sua fé. Aqueles que questionam tua existência por causa do sofrimento que vem. Aqueles que se perguntam se tu realmente te importas. Senhor, manifesta-te a eles. Mostra tua presença de forma tangível, que experimentem teu amor de maneira inegável. Restaura a fé que está abalada. Senhor, pedimos força para nossos líderes neste dia, para os líderes de nossa nação, que governem com justiça e sabedoria, para os líderes de nossas empresas, que tomem decisões éticas, para os líderes de nossas igrejas, que preguem a verdade sem compromisso. Fortalece-os em suas responsabilidades, protege-os das tentações que vêm com poder e influência, que sejam servos, não senhores, que busquem o bem comum, não interesses pessoais. Pai, pedimos especialmente por líderes cristãos ao redor do mundo. Muitos estão sob intensa pressão, crítica, até perseguição. Fortalece-os para permanecerem fiéis à tua palavra. Que não diluam o evangelho para agradar multidões. Que preguem toda a verdade, mesmo quando não é popular. Senhor, levanta uma nova geração de líderes piedosos, jovens que têm integridade, que amam a Ti acima de tudo, que não se vendem por fama ou dinheiro. Prepara-os, equipa-os, unge-os para liderar Tua igreja no futuro. Pai, pedimos força para vencer o desânimo que pode tentar nos atacar hoje. Sabemos que dias difíceis virão. Haverá momentos em que nos sentiremos cansados, desmotivados, sem forças para continuar. Mas é exatamente nestes momentos que precisamos lembrar: tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, quando o desânimo vier, que possamos correr para Ti. Que encontremos em Tua presença o refrigério que precisamos. Que Tua palavra seja bálsamo para nossa alma. Fortalece-nos com alegria sobrenatural que não depende de circunstâncias. Pai, ajuda-nos a cultivar gratidão mesmo em meio às dificuldades. Que possamos contar nossas bênçãos, reconhecer Tua bondade, celebrar pequenas vitórias. Que a gratidão seja nossa arma contra o desânimo. Senhor, quando tudo parecer escuro, acende em nós a luz da esperança. Lembra-nos que a noite pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Que esta verdade nos sustente quando estivermos no vale. Senhor, pedimos força para perdoar aqueles que nos magoaram. Sabemos que guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. O perdão liberta a nós, não necessariamente ao outro. Pai, dá-nos graça para perdoar mesmo quando dói. Fortalece nosso coração para soltar as ofensas, para não ficar ruminando o mal que nos fizeram. Que possamos entregar nas Tuas mãos a vingança, porque Tu disseste: minha é a vingança, eu recompensarei. Senhor, ajuda-nos também a pedir perdão quando ferimos alguém. Que tenhamos humildade para reconhecer nossos erros e buscar reconciliação. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Pai, cura relacionamentos que foram quebrados por falta de perdão. Restaura amizades que foram perdidas. Reconecta famílias que foram separadas por mágoas. Que o perdão flua como rio de cura, trazendo restauração onde havia destruição. Fortalece-nos para escolher o perdão repetidamente, não apenas uma vez, mas 70 vezes 7, como Tu nos ensinaste. Pai, pedimos força para nossa jornada espiritual. Que não sejamos cristãos mornos, mas fervorosos em espírito. Que nosso primeiro amor por Ti seja reavivado. Fortalece nosso desejo de Te conhecer mais, de passar tempo em Tua presença, de mergulhar em Tua palavra. Senhor, aprofunda nossa intimidade contigo. Que não nos contentemos com uma religião superficial, mas que busquemos um relacionamento profundo e verdadeiro. Que sejamos famintos pela Tua presença, sedentos pela Tua justiça. Pai, fortalece nossa vida de oração.
Que ela não seja apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo íntimo contigo. Que possamos ouvir tua voz, discernir tua vontade, perceber teus direcionamentos. Senhor, usa-nos como vasos de honra em tua casa. Que sejamos úteis para a obra do teu reino. Capacita-nos com dons espirituais, unge-nos com teu Espírito Santo, que possamos fazer obras ainda maiores, como tu prometeste. Fortalece-nos para sermos sal da terra e luz do mundo, que influenciemos nossa geração para ti. Senhor, pedimos força para enfrentar mudanças que podem vir neste dia. Sabemos que a vida é repleta de transições, mudanças de emprego, de cidade, de fase da vida. Pai, dá-nos capacidade de adaptação sem perder nossa essência. Que possamos abraçar o novo sem medo, confiando que tu vais conosco aonde quer que formos. Fortalece aqueles que estão passando por grandes transições neste momento. Para quem está mudando de cidade, que a adaptação seja suave. Para quem está começando um novo emprego, que haja favor e sucesso. Para quem está entrando em uma nova fase da vida, que haja graça abundante. Senhor, ajuda-nos a ver mudanças não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento. Que não nos apeguemos tanto ao passado, que não possamos abraçar o futuro que tu tens para nós. Pai, dá-nos sabedoria para distinguir entre o que deve mudar e o que deve permanecer. Que mantenhamos firmes nossos valores e princípios, mas sejamos flexíveis em métodos. Pai, pedimos força para nossos relacionamentos intergeracionais. Que pais e filhos se compreendam melhor. Que avós sejam valorizados e respeitados pela sua sabedoria. Que jovens sejam ouvidos e encorajados em seus sonhos. Senhor, constrói pontes entre gerações. Que os mais velhos não sejam rígidos demais com os mais novos. E que os mais novos não sejam desrespeitosos com os mais velhos. Que haja aprendizado mútuo, respeito recíproco, amor genuíno. Fortalece especialmente os avós que estão criando netos. Renova suas energias, multiplica sua paciência, supre suas necessidades. Pai, abençoa também os jovens que cuidam de pais idosos, que tenham força física para as tarefas práticas e força emocional para lidar com o desgaste. Que encontrem apoio e não carreguem este peso sozinhos. Senhor, que nossa sociedade valorize mais os idosos, que não sejam vistos como fardo, mas como tesouro. Fortalece iniciativas que cuidam bem da terceira idade. Senhor, pedimos força para aqueles que batalham contra pensamentos suicidas. Pai, há pessoas nesta manhã que estão tão desesperadas que pensam que a única saída é tirar a própria vida. Senhor, intervém poderosamente. Afasta todo o pensamento de morte. Traz esperança onde há desespero total. Mostra a eles que a vida vale a pena, que há futuro, que há solução. Fortalece aqueles que trabalham em prevenção ao suicídio. Dá-lhes sensibilidade para identificar sinais de alerta. Dá-lhes sabedoria para saber o que falar. Usa-os como instrumentos de salvação de vidas. Pai, ajuda-nos a ser mais atentos aos que estão ao nosso redor, que possamos notar quando alguém não está bem, que saibamos fazer as perguntas certas, oferecer o apoio necessário. Senhor, rompe o estigma em torno da saúde mental, que as pessoas não tenham vergonha de pedir ajuda, que buscar terapia ou tratamento psiquiátrico seja visto como força, não fraqueza. Fortalece o sistema de saúde mental para que possa atender adequadamente os que precisam. Pai, pedimos força para enfrentar injustiças sociais. Há tanta desigualdade, tanta opressão, tanto sofrimento desnecessário no mundo. Senhor, levanta defensores dos fracos, capacita aqueles que lutam por justiça social. Que não nos conformemos com o mal que vemos, mas que sejamos agentes de mudança. Fortalece organizações que trabalham com populações vulneráveis. Que não falte recurso,
voluntários, apoio, que seu impacto seja multiplicado. Pai, toca o coração dos poderosos para que se importem com os menos favorecidos. Que políticas públicas sejam criadas para proteger os vulneráveis. Senhor, ajuda-nos a não ser indiferentes à pobreza que nos cerca. Que façamos nossa parte, por menor que pareça. Que doemos, que voluntariemos, que nos importemos. Fortalece especialmente aqueles que trabalham em comunidades carentes. Professores em escolas de periferia, médicos em postos de saúde precários, assistentes sociais sobrecarregados. Renova suas forças diariamente. Senhor, pedimos força para vencer vícios e dependências que escravizam. Há tantos presos a alguma forma de vício. Álcool, drogas, jogos, pornografia, comida, compras. Pai, rompe estas cadeias. Manifesta teu poder libertador, que experimentem hoje o início de uma jornada de liberdade. Fortalece aqueles que estão em tratamento, que não desistam quando recaírem, que se levantem mais uma vez e continuem lutando. Pai, dá-lhes força para resistir às tentações que virão. Cerca-os com pessoas que os apoiem, não que os tentem. Senhor, cura as feridas emocionais que muitas vezes estão na raiz dos vícios. Que encontrem em ti o que buscavam nas substâncias ou comportamentos aditivos. Que experimentem verdadeira plenitude em tua presença. Pai, abençoa os grupos de apoio, as clínicas de recuperação, os programas de reabilitação, que tenham sucesso em restaurar vidas. Fortalece conselheiros e terapeutas que trabalham com dependentes, que tenham sabedoria e não se frustrem com recaídas. Pai, pedimos força para nossos sonhos e projetos que ainda não se concretizaram. Há pessoas que carregam promessas há anos, que esperaram tanto tempo que começam a duvidar se algum dia verão cumprimento. Senhor, reaviva a esperança. Mostra que tu não esqueceste, que o tempo de espera não foi em vão, mas foi preparação. Fortalece a fé de quem está prestes a desistir. Sussurra ao coração, mais um pouco. Não desista agora. A vitória está mais perto do que imagina. Pai, se houver ajustes a fazer nos planos, mostra claramente. Se houver algo que esteja impedindo o cumprimento, revela. Mas se for apenas questão de tempo, dá paciência. Senhor, pedimos especialmente por casais que esperam por filhos há anos. Abre ventres, realiza sonhos de maternidade e paternidade. Que neste ano vejam o milagre acontecer. Fortalece sua fé e esperança enquanto esperam. Pai, pedimos por aqueles que esperam por cura, por restauração de casamento, por reconciliação familiar. Manifesta teu poder em cada situação. Senhor, pedimos força para lidar com críticas e rejeições. Há pessoas que nesta manhã ainda doem por palavras duras que receberam, por rejeições que sofreram. Pai, cura estas feridas, que não definam sua identidade pelo que outros disseram sobre elas. Fortalece-as para perdoar quem as machucou, que não guardem amargura. Senhor, ajuda-nos a ter pele grossa e coração mole, que críticas construtivas nos ajudem a crescer, mas que críticas destrutivas não nos destruam. Dá-nos discernimento para filtrar o que ouvimos. Pai, fortalece especialmente aqueles que estão em posições de liderança e são alvo constante de críticas, que não se deixem abalar por cada opinião negativa, que mantenham o foco em agradar a Ti, não aos homens. Senhor, ensina-nos também a criticar construtivamente quando necessário, que nossas correções sejam feitas em amor, não para destruir, mas para edificar. Que sejamos rápidos para elogiar e lentos para criticar. Pai, pedimos força para nossos missionários ao redor do mundo, aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levar o Evangelho a lugares distantes. Senhor,
supre todas as suas necessidades, protege-os em territórios hostis, fortalece-os quando sentirem saudade de casa, que vejam frutos de seu trabalho, que vidas sejam transformadas pelo evangelho que pregam. Pai, levanta mais obreiros para a seara, que jovens respondam ao chamado missionário, que não sejam impedidos por medo ou amor ao conforto. Senhor, abençoa também aqueles que enviam, igrejas e indivíduos que sustentam financeiramente missões. Multiplica seus recursos, que possam contribuir ainda mais. Fortalece missionários que trabalham em lugares onde o cristianismo é perseguido, que tenham ousadia sobrenatural, que não neguem sua fé, mesmo sob ameaça. Pai, que o evangelho avance poderosamente, que tribos ainda não alcançadas ouçam a mensagem de salvação. Senhor, pedimos força para aqueles que enfrentam problemas legais, processos judiciais, disputas, acusações. Pai, se são inocentes, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita. Se são culpados, que haja arrependimento e restauração. Fortalece aqueles que esperam por sentença, que não vivam em ansiedade constante, que confiem que Tu tens o controle. Pai, dá sabedoria aos juízes para julgarem com justiça, que não sejam corrompidos, que busquem verdade acima de tudo. Senhor, abençoa advogados cristãos, que usem seu conhecimento da lei para defender os injustiçados, que tenham integridade inabalável. Pai, transforma o sistema judiciário, onde há corrupção, traz limpeza, onde há amorosidade, traz eficiência, onde há injustiça, traz retidão. Fortalece aqueles que lutam por reformas no sistema, que não desistam apesar da resistência que encontram. Pai, pedimos força para criar filhos neste mundo cada vez mais desafiador. Pais e mães se sentem sobrecarregados tentando proteger seus filhos de tantas influências negativas. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural, que saibam quando ser firmes e quando ser flexíveis, que saibam como dialogar sobre temas difíceis. Fortalece especialmente pais de adolescentes. Esta fase é tão desafiadora. Que tenham paciência para lidar com rebeldia. Que mantenham canais de comunicação abertos, mesmo quando parecer impossível. Pai, protege nossos filhos das drogas, da violência, da imoralidade sexual. Cerca-os com amizades saudáveis, que encontrem em casa um porto seguro. Senhor, ajuda-nos a ser modelos, não apenas pregadores, que nossas ações ensinem mais que nossas palavras, que nossos filhos vejam Cristo em nós. Fortalece famílias monoparentais, pai ou mãe criando filhos sozinhos, que tenham força dobrada, que não falte provisão nem apoio emocional. Senhor, pedimos força para enfrentar preconceitos e discriminações. Há tantos que sofrem por causa da cor da pele, origem, classe social, aparência física. Pai, rompe com todo preconceito, muda corações, que vejamos todos como Tu vês, criados à Tua imagem e semelhança, igualmente preciosos. Fortalece aqueles que são vítimas de discriminação, que não internalizem as mensagens negativas que recebem, que saibam seu valor vem de Ti, não da aprovação dos outros. Senhor, dá-lhes coragem para denunciar injustiças, que se levantem contra o que está errado. Pai, converte os preconceituosos, abre seus olhos para o mal que fazem, quebra fortalezas de racismo, machismo, xenofobia. Senhor, que Tua igreja seja exemplo de inclusão, que acolhamos todos sem distinção, que não haja na casa de Deus preconceito de nenhuma forma. Fortalece líderes que combatem discriminações, que continuem lutando por igualdade e justiça. Pai, pedimos força para nossos casamentos. Fortalece os laços entre marido e mulher. Que o amor seja renovado a cada dia. Que não deixem a rotina matar o romantismo.
que continuem namorando mesmo depois de casados. Senhor, onde há frieza emocional, traz calor, onde há distância, traz proximidade, onde há conflito constante, traz paz e compreensão, fortalece casais que passam por crises, que não tomem decisões precipitadas, que busquem ajuda profissional, se necessário, que lutem pelo casamento antes de desistir. Pai, protege casamentos do adultério, que maridos e esposas sejam fiéis, que não abram portas para a tentação, que valorizem o que têm em casa. Senhor, cura casamentos feridos pela infidelidade, que perdão e restauração sejam possíveis, que possam reconstruir confiança. Fortalece especialmente novos casais, que construam bases sólidas desde o início, que tenham sabedoria para resolver conflitos de forma saudável. Senhor, pedimos força para a nossa saúde emocional. Tantos carregam traumas não curados, feridas não tratadas, dores não expressas. Pai, traz cura profunda, que possamos processar nossas emoções de forma saudável, que não reprimamos sentimentos, mas que os levemos a Ti. Fortalece aqueles que fazem terapia, que este seja um espaço seguro de cura. Dá sabedoria aos terapeutas, que possam ajudar efetivamente seus pacientes. Pai, rompe com estigmas em relação à saúde mental, que buscar ajuda seja normalizado, que não haja vergonha em admitir que não estamos bem. Senhor, toca especialmente aqueles que sofreram abuso sexual, físico, emocional, verbal. As cicatrizes são profundas, mas Tu és o Deus que cura o coração quebrantado. Manifesta Teu poder restaurador. Fortalece vítimas de violência doméstica, que tenham coragem de sair, de buscar ajuda, de recomeçar. Protege-as e a seus filhos. Pai, pedimos força para nossos empreendedores, aqueles que ousaram tirar sonhos do papel, que investiram tudo o que tinham em um negócio. Senhor, abençoa seus empreendimentos, que haja lucratividade, crescimento, sustentabilidade, fortalece-os nos momentos de crise, quando o dinheiro está curto, quando clientes somem, quando a vontade é de desistir, que persistam, que encontrem soluções criativas. Pai, dá-lhes sabedoria para gerir bem seus negócios, que sejam íntegros em suas práticas, que tratem bem seus funcionários, que contribuam positivamente para a sociedade. Senhor, protege pequenos negócios da falência. Há tantos que lutam para sobreviver. Envia clientes, abre oportunidades, multiplica recursos. Fortalece especialmente mulheres empreendedoras que muitas vezes enfrentam dupla jornada, que consigam equilibrar negócio e família sem se esgotarem. Senhor, pedimos força para profissionais de saúde que trabalham incansavelmente, médicos, enfermeiros, técnicos, que muitas vezes trabalham horas extras, pulam refeições, perdem sono para cuidar de pacientes. Pai, renova suas forças, que não se esgotem, fortalece-os física, emocional e espiritualmente, que encontrem satisfação em sua profissão apesar do cansaço. Pai, protege-os de doenças ocupacionais, que sejam cuidados enquanto cuidam de outros. Senhor, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficientemente, que sejam instrumentos de Tua cura. Pai, abençoa especialmente aqueles que trabalham em emergências, que tenham agilidade mental, destreza física, serenidade emocional para lidar com situações críticas. Fortalece profissionais que trabalham em áreas carentes, onde recursos são escassos, que façam o máximo com o mínimo, que sejam reconhecidos e valorizados. Pai, pedimos força para enfrentar o luto. Há pessoas nesta manhã que ainda choram pela perda de alguém querido. A dor parece não passar, o vazio parece intransponível. Senhor, consola como só Tu podes consolar. Que sintam Teu abraço de Pai,
que saibam que não estão sozinhos em sua dor. Fortalece-os para viver um dia de cada vez, que consigam encontrar motivos para continuar mesmo quando parece não haver sentido. Pai, rodeia-os de pessoas que os apoiem, que não os pressionem para superar logo, mas que respeitem o tempo de luto. Senhor, traz também esperança da vida eterna, que a certeza de que voltarão a se encontrar traga conforto, que a fé em Ti seja âncora na tempestade da perda. Fortalece especialmente pais que perderam filhos, uma dor que não deveria existir. Sustenta-os, Senhor. Impede que esta perda destrua também o casamento, a fé, a vida. Senhor, pedimos força para nossa gratidão. É tão fácil focar no que falta e esquecer o que temos. Pai, abre nossos olhos para vermos as bênçãos que nos cercam. Que sejamos gratos pelas coisas simples, ar para respirar, água para beber, comida na mesa, teto sobre a cabeça. Fortalece em nós um coração agradecido. Que a gratidão não seja apenas em momentos de abundância, mas também em momentos de escassez. Que possamos dizer como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Pai, ensina-nos a agradecer não só pelos presentes, mas pela Tua presença, não só pelas bênçãos materiais, mas pela salvação, não só pelo que fazeis por nós, mas por quem Tu és. Senhor, que a gratidão transforme nossa perspectiva, que ela seja antídoto contra a murmuração, a inveja, a insatisfação. Fortalece nossa capacidade de celebrar pequenas vitórias, de apreciar momentos simples, de valorizar relacionamentos. Pai, pedimos força para compartilhar nossa fé. Há tantos ao nosso redor que não Te conhecem, que precisam ouvir sobre Teu amor. Senhor, dá-nos ousadia para testemunhar, que não tenhamos vergonha do Evangelho. Fortalece-nos para falar de Ti com naturalidade, sem sermos invasivos ou religiosos demais. Que nossas vidas sejam o primeiro sermão. Que as pessoas vejam Cristo em nós antes de ouvirem sobre Ele de nós. Pai, abre portas de conversas, cria oportunidades, coloca pessoas em nosso caminho que estão prontas para ouvir. Senhor, dá-nos sensibilidade para saber como abordar cada pessoa. Que sejamos sábios como serpentes e inofensivos como pombas. Fortalece especialmente aqueles que evangelizam em lugares hostis. Que tenham coragem apesar dos riscos. Que vejam frutos apesar das dificuldades. Pai, que muitos venham ao conhecimento da verdade através do nosso testemunho. Senhor, pedimos força para permanecer firmes até o fim, que não sejamos apenas entusiasmados no começo, mas que perseveremos até a linha de chegada, que corramos de tal modo que alcancemos o prêmio. Fortalece nossa determinação quando o caminho ficar difícil. Quando tivermos vontade de desistir, lembra-nos do que está em jogo. Lembra-nos da recompensa que nos espera. Pai, ajuda-nos a manter o foco em Ti, que não nos distraiamos com coisas temporárias, que mantenhamos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, capacita-nos para terminar bem, que possamos dizer como Paulo ao final da vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Fortalece-nos para vivermos de forma que não tenhamos arrependimentos quando chegarmos ao fim. Que cada dia conte para a eternidade. Pai, que tudo o que fazemos hoje seja feito na força que vem de Cristo. Que ao final deste dia possamos testemunhar: tudo pude naquele que me fortaleceu. Pai Celestial, pedimos força para sermos luz em ambientes escuros. Que onde houver desespero, levemos esperança. Onde houver tristeza, levemos alegria. Onde houver ódio, levemos amor. Senhor, usa-nos como canais de Tua luz. Fortalece-nos para não nos conformarmos com a escuridão ao nosso redor, mas para sermos agentes de transformação. Que nossa presença faça diferença nos lugares onde estamos. No trabalho, na escola,
no bairro. Pai, dá-nos sabedoria para saber como ser sal e luz sem sermos arrogantes ou religiosos demais. Que nossas ações falem mais alto que palavras. Que o amor seja nossa marca registrada. Senhor, pedimos força para lidarmos com tecnologia de forma equilibrada. Que não sejamos escravos das telas. Que saibamos quando desconectar. Fortalece famílias para estabelecerem limites saudáveis com dispositivos eletrônicos. Pai, protege especialmente crianças e adolescentes dos perigos da internet, pornografia, cyberbullying, predadores. Que pais sejam vigilantes sem serem invasivos. Senhor, abençoa o uso da tecnologia para o bem. Que seja ferramenta de conexão, não de isolamento. Que seja usada para aprender, não para perder tempo. Fortalece aqueles que criam conteúdo cristão online, que impactem muitas vidas através das plataformas digitais. Pai, pedimos força para cuidarmos do nosso corpo, que o tratemos como templo do Espírito Santo. Fortalece-nos para fazer escolhas saudáveis, comer bem, exercitar-se, dormir adequadamente. Que não negligenciemos nossa saúde. Senhor, ajuda aqueles que lutam contra a obesidade, distúrbios alimentares, sedentarismo. Que encontrem motivação e disciplina. Pai, abençoa profissionais da educação física e nutrição, que ajudem pessoas a terem vida mais saudável. Fortalece-nos também para não idolatrarmos o corpo, que busquemos saúde, não perfeição estética. Senhor, pedimos força para nossos artistas e criativos, músicos, pintores, escritores, atores que usam seus talentos para glorificar Teu nome. Fortalece-os em sua arte, que tenham inspiração, que criem obras de excelência. Pai, protege-os das tentações da fama e do dinheiro, que permaneçam humildes e focados em Ti. Senhor, que a arte cristã seja relevante, impactante, transformadora. Que alcance corações que sermões tradicionais não alcançam. Fortalece artistas que enfrentam rejeição ou incompreensão, que não desistam de seu chamado. Pai, pedimos força para aqueles que trabalham com crianças, professores, cuidadores, pediatras, psicólogos infantis. Que tenham paciência infinita e amor genuíno. Fortalece-os em sua nobre missão de formar pequenas vidas. Senhor, dá-lhes criatividade para engajar, sabedoria para orientar, sensibilidade para perceber quando algo está errado. Pai, protege todas as crianças do mundo, que cresçam seguras, amadas, cuidadas, que tenham oportunidade de serem crianças. Fortalece iniciativas que protegem crianças vulneráveis, que haja mais adoções, menos abortos. Senhor, pedimos força para enfrentarmos nossos medos, medo do fracasso, medo da rejeição, medo do desconhecido. Pai, Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Fortalece-nos para sermos corajosos, que façamos o que precisa ser feito mesmo quando temos medo, que não deixemos o medo nos paralisar. Pai, ajuda aqueles que sofrem de fobias paralisantes, que encontrem tratamento eficaz, que experimentem libertação. Senhor, ensina-nos a temer a Ti acima de tudo, que o temor reverente a Ti expulse todos os outros medos. Pai, pedimos força para sermos generosos, que não vivamos apenas para acumular, mas para compartilhar. Fortalece em nós um coração doador, que possamos dar não só do que sobra, mas do que nos custa. Senhor, multiplica tudo o que for dado em Teu nome. Que doadores sejam abençoados, que vejam o impacto de sua generosidade. Pai, ensina-nos a dar não só dinheiro, mas tempo, talentos, atenção. Que sejamos generosos com nossa presença, nosso ouvido, nosso ombro. Fortalece organizações filantrópicas sérias, que façam diferença real na vida de muitos. Senhor, pedimos força para nossa paciência,
Que não sejamos impacientes, ansiosos, apressados. Fortalece-nos para esperar teu tempo sem murmurar. Pai, dá-nos paciência com pessoas difíceis. Que não reajamos impulsivamente. Que respondamos com mansidão. Senhor, ensina-nos que paciência não é passividade. Podemos ser pacientes e ao mesmo tempo ativos. Fortalece especialmente aqueles que esperam há muito tempo, por cura, por provisão, por resposta de oração. Que a espera não destrua sua fé, mas a refine. Pai, pedimos força para nosso testemunho ser consistente. Que não sejamos uma pessoa na igreja e outra fora dela. Que nossa vida privada honre tanto quanto nossa vida pública. Fortalece-nos para sermos íntegros em todo tempo e lugar. Senhor, livra-nos da hipocrisia, que pratiquemos o que pregamos, que vivamos o que professamos crer. Pai, ajuda-nos a ser autênticos, que não tenhamos medo de mostrar nossas fraquezas enquanto apontamos para a tua força. Fortalece líderes para serem transparentes sem perder a autoridade. Senhor, pedimos força para resistirmos à cultura do imediatismo. Vivemos em um mundo que quer tudo para ontem. Fortalece-nos para valorizar processos, que entendamos que crescimento leva tempo, que relacionamentos profundos não se constroem da noite para o dia. Pai, ensina-nos a esperar, a ser pacientes, a confiar em teu cronograma, que não tentemos apressar o que tu estás amadurecendo. Senhor, dá-nos contentamento com progressos pequenos, que celebremos cada passo, por menor que seja. Fortalece-nos para não desistir quando resultados demorarem. Pai, pedimos força para amarmos nossos inimigos. Este é um dos mandamentos mais difíceis. Humanamente, parece impossível, mas tudo é possível naquele que nos fortalece. Senhor, dá-nos graça sobrenatural para amar quem nos odeia. Fortalece-nos para abençoar quem nos amaldiçoa, para orar por quem nos persegue. Pai, que nosso amor não seja condicional. Que amemos não porque o outro merece, mas porque tu nos ordenas. Senhor, transforma nossos corações. Tire toda dureza, toda amargura. Enche-nos com teu amor incondicional. Senhor, pedimos força para nossa humildade, que não sejamos arrogantes ou orgulhosos. Fortalece em nós um espírito manso e humilde como o teu. Pai, ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos. Senhor, ensina-nos a servir. Que estejamos dispostos a fazer o trabalho humilde, o serviço que ninguém vê. Que busquemos os últimos lugares, não os primeiros. Fortalece especialmente líderes para liderarem com humildade. Que não se exaltem, mas exaltem a ti, Pai. Pedimos força para sermos constantes. Que não sejamos inconstantes, mudando de opinião a todo momento. Fortalece nossa firmeza de caráter. Que sejamos confiáveis, previsíveis no bom sentido. Senhor, ajuda-nos a não desistir na primeira dificuldade. Que tenhamos perseverança para continuar quando ficar difícil. Pai, ensina-nos a ser fiéis no pouco. Que façamos bem as pequenas tarefas. Que sejamos pontuais, responsáveis, comprometidos. Fortalece-nos para cumprirmos nossas promessas e honrarmos nossos compromissos. Senhor, pedimos força para nossa alegria. Não uma alegria baseada em circunstâncias, mas uma alegria fundamentada em Ti. Fortalece em nós o fruto do Espírito, que é a alegria, que possamos nos alegrar sempre, como Paulo nos exorta. Pai, ajuda-nos a encontrar motivos de alegria, mesmo em dias difíceis. Que nosso rosto reflita a alegria do Senhor. Que não vivamos carrancudos, mas com semblante alegre. Senhor, que nossa alegria seja contagiante, que inspire outros. Fortalece especialmente aqueles que lutam contra a depressão, que experimentem tua alegria, que é nossa força. Pai, pedimos força para sermos sábios no uso das palavras, que falemos menos e ouçamos mais.
Fortalece-nos para ser lentos para falar e rápidos para ouvir. Senhor, coloca guarda em nossa boca, que não falemos o que não deve ser dito, que não fofoquemos, não julguemos, não critiquemos destrutivamente. Pai, ensina-nos a edificar com palavras, que nossa boca seja fonte de encorajamento, que nossas palavras tragam vida, não morte. Fortalece nossa língua para abençoar e não amaldiçoar. Senhor, pedimos força para vivermos em santidade, não por legalismo, mas por amor a Ti. Fortalece-nos para fugir do pecado, que tenhamos horror ao mal. Pai, ajuda-nos a não justificar pecado, que chamemos pecado de pecado, que não suavizemos o que Tu condenas. Senhor, ao mesmo tempo, que não sejamos fariseus, que tenhamos graça com os que caem, que restauremos com mansidão. Fortalece-nos para odiarmos o pecado, mas amarmos o pecador. Pai, pedimos força para nossa adoração, que Te adoremos em espírito e em verdade. Fortalece em nós um coração de adorador, que Te adoremos não só com cânticos, mas com a vida toda. Senhor, que cada ação nossa seja ato de adoração, que trabalhemos como adoração, que sirvamos como adoração, que vivamos como adoração. Pai, ensina-nos a adorar em tempos bons e ruins, que Te louvemos na bonança e na tempestade. Fortalece nossa adoração para ser incondicional. Pai Celestial, encerramos esta oração com gratidão transbordante. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ser nossa força. Senhor, que tudo o que pedimos nesta manhã seja segundo Tua vontade. Fortalece-nos para vivermos este dia na plenitude de Teu poder. Que ao final do dia possamos testemunhar que verdadeiramente tudo pudemos naquele que nos fortaleceu. Que Filipenses capítulo 4, versículo 13, não seja apenas um versículo bonito, mas uma realidade vivida. Pai, vai conosco hoje. Caminha ao nosso lado. Fortalece cada passo. Capacita cada ação. Que este seja um dia vitorioso porque iniciamos contigo. Senhor, Te damos gracias porque siempre nos escuchas. Gracias por Tu presencia constante en nuestras vidas, por nunca abandonarnos. Que podamos vivir este día llenos de gratitud y alegría, conscientes de que estamos bajo Tu gracia. Que cada mañana sea un nuevo comienzo, guiado por esta oración, mientras caminamos en Tu presencia y ponemos a Dios en primer lugar en cada decisión y acción. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento. Escribe tu amén en los comentarios y únete a nosotros en oración. No olvides suscribirte al canal para recibir más mensajes que edificarán tu fe. Que el Señor Jesús derrame abundantemente sus bendiciones sobre tu vida.